sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. Estamos muito felizes em mais uma vez estarmos aqui com vocês e poder oferecer ao público informações técnicas de valor. O nosso tema do webinar deste mês é sobre prática de gestão sobre medicamento e população de risco. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos receber o Leopoldo Veras. Ele é diretor associado de negócios PBM e alianças na eFarma. E é claro, o nosso convidado vai fazer o possível para atender todo mundo, tá bom? Mas caso não dê tempo, você já sabe. Você pode escrever para dúvidas@azapsaude.org.br, que a nossa equipe encaminha para o Leopoldo. Leopoldo, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo aí na sua agenda para você vir aqui esclarecer assuntos, sobre um tema tão importante. É um prazer tê-lo de volta, né, no nosso webinar. Bom, sejam muito bem-vindos, Mara. É um prazer revê-la. É com muita alegria que participo do Comitê Técnico da ZAP, né? E deste momento ao vivo aqui com vocês, principalmente pelo propósito de disseminar conhecimento, né, que impacta a saúde e a qualidade de vida das pessoas, né? Então, estou muito feliz e espero que a gente aproveite muito bem esse tempo aqui, todos juntos, né? Com certeza, vamos te explorar bastante. Bem, com esse cenário atual, né, do perfil de risco de patologia na população, vemos como uma das principais ações a gestão através da integração de dados, traduzindo todos os comportamentos da população e sugerindo uma estratégia visando a qualidade de vida de toda a população assistida, né, Leopoldo? E eu queria que você começasse, assim, já dizendo para a gente como que você vê esse cenário, né? A gente se deparou com um problema, né? Como a assistência farmacêutica no contexto que vivemos hoje, no seu ponto de vista de gestão de saúde. Legal. Sabe, Mara, antes até da pandemia, a gente já vivia uma espécie de pandemia invisível, né? Que foi agravada pelo Covid, né? E que pandemia invisível é essa, né? De abandono de tratamentos, né? Pra você ter uma ideia, 70 e olhando os principais usuários, né, que acabam abandonando o tratamento, 72% das causas de morte no Brasil são por doenças crônicas, né? Em especial, a gente vê depressão, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, enfim. Acontece que há algumas doenças silenciosas, como a dislipidemia, que é o colesterol, né, possui uma adesão muito menor do que outras, né? Porque são silenciosos, né? O usuário muitas vezes não sente sintoma, ou quando ele interrompe o tratamento, ele não percebe imediatamente algum efeito, né? Agora, outras patologias, como uma artrite reumatoide, por exemplo, onde há dor pela falta do medicamento, esse tem índices de persistência mais altos, né? Mas, de forma geral, só, por exemplo, 47% dos pacientes com insuficiência cardíaca aderem e persistem ao tratamento, né? Ou seja, começam e continuam no regime de tratamento, né? Na diabetes, né, 60% dos diabéticos não seguem corretamente a prescrição. Quando a gente olha as estatinas, por exemplo, né, em países com baixo desenvolvimento, só 3,3% aderem. Já em países mais desenvolvidos, é 66,5% de aderência, né? Colesterol, quando a gente olha 12 meses de um tratamento, né, 60% desses pacientes que têm colesterol controlado por meio de medicamentos simplesmente descontinuam o tratamento. E todos esses estão expostos à descompensação, a internações, né? Pacientes com hipertensão, só algo em torno de 30%, 40% controlam efetivamente a pressão sanguínea, né? Então, comece a perceber esta pandemia, né? Esse risco populacional, como ele é relevante dentro da nossa população, né?
a gente tem aqui no Brasil, de prevalência de hipertensão, algo em torno de 24%, de forma geral, né? Só que quando a gente olha pessoas entre 60 e 69 anos, isso sobe para 50%. Se a gente olha as pessoas acima de 70 anos, 70% precisam controlar a hipertensão arterial. E como você viu, boa parte deles não aderem ao tratamento medicamentoso, né? Olhando para fora, olhando nos Estados Unidos, né, a prevalência é de 40% em adultos acima de 20 anos. Entre os adultos hipertensos, né, 80% deles sabem da sua condição, né? 71%, ou seja, não são todos, usam antihipertensivos. E apenas 48% daqueles que têm consciência de sua doença possuem a pressão sanguínea controlada, né? Isso se a gente acompanhar 10 anos de hipertensos americanos, né, só 39% dos pacientes persistem no tratamento. 22% interrompem e reiniciam o tratamento neste intervalo, né, nesse período de estudo, e 39% desses pacientes simplesmente abandonam definitivamente o tratamento, né? Olhando mais para o mercado interno, e a gente fala muito de acesso a pronto-socorro, né? A pandemia trouxe aí a telemedicina que nos ajudou, em alguma medida, a retirar pessoas da exposição do risco do pronto-socorro, né? Atendendo aí a maior parte das demandas populacionais. Mas, quando a gente olha ainda as consultas em pronto atendimento, né? 28% das consultas em pronto atendimento são relacionadas ainda a medicamento, né? Sendo que 70% dessas consultas em pronto-socorro são evitáveis, né? E dentre esses atendimentos, né, 24% desses atendimentos em pronto-socorro futuramente vão virar causas hospitalares, né? Note que a gente, genuinamente, isso já existia. Esses são dados até de uma realidade muito assustadora, né? E que só se agravou com a pandemia, né? Com as dificuldades de acesso, com retardamento do começo de tratamentos, né? Enfim, a gente tem um campo, um universo de atuação ainda muito pouco explorado, né, pelos sistemas privados de saúde brasileiro, pelos agentes do sistema privado brasileiro, né? Lamentavelmente, né, Leopoldo? É. Eu queria até voltar um pouquinho a minha pergunta, e você mostrou aí esse problema, né, do cenário atual, né, que veio com a pandemia. Você já até falou a pandemia, né, uma outra pandemia já existia, né? E como que você vê a assistência farmacêutica no contexto que a gente vive hoje? No seu ponto de vista, assim, de gestão de saúde, você acha que ela realmente contribui? Ela precisa melhorar? Ela saiu, né? Que ela estava por enquanto ali só no papel, ela estava caminhando a passos lentos, ela deu uma evoluída. Como que você vê, Leopoldo? Tá. É importante, quando a gente fala de assistência farmacêutica, entender um pouco de como ela é constituída, né? É comum a gente imaginar que a assistência farmacêutica é a entrega do remédio, mas não É é, verdade, né? O modelo conceitual de uma assistência farmacêutica integrada ao processo de cuidado de saúde, ela tem dois grandes momentos. Um antes do uso do medicamento, né? E outra durante o uso do medicamento. Quando a gente olha o antes do uso do medicamento, envolvem atividades como aquisição, armazenamento, distribuição, programação. E até antes da dispensação do medicamento, todo o cuidado com o estado de saúde, com o diagnóstico, com a prescrição e o plano terapêutico, né? Mas no momento que se faz a dispensação, aí que começa a grande gestão clínica do medicamento, né? E o que é isso, né? A gente começa a abordar as indicações clínicas e os objetivos terapêuticos, a compreensão do próprio paciente, né?
e estimulando, engajando ele na adesão à terapêutica, né? Observamos também as questões de efetividade e segurança da terapêutica, né? Nesse ciclo de interação constante com o beneficiário e pervasiva, e aí aqui é importante o uso massivo de tecnologia, né? A gente começa a tratar, endereçar diversos problemas que a gente começa a perceber e a se deparar, como problemas de saúde do beneficiário que não são tratados, né? A falha do acesso ao medicamento, né? E a cobertura até do medicamento, quando você dá o remédio de graça, isso tira completamente esse bloqueio, né? Medicação que o usuário está tomando que não são necessárias, né? Desvio de qualidade, né? Baixa adesão, né? A interação medicamentosa, que, enfim, com tecnologia até esse processo fica muito mais simples, né? E algoritmos bem desenhados, né? Duplicidade terapêutica, né? Discrepâncias na medicação, reações adversas, né, toxicidade, né, enfim, doses não cabíveis, né, enfim, erro de medicação, contraindicações, enfim, existe um universo, né, de atuação da assistência farmacêutica e ela não depende, a gente associa muito ao profissional farmacêutico, mas não. Aqui funciona também o mesmo princípio de multidisciplinariedade, né? A gente tem enfermeiros, a gente tem psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, assistentes sociais, enfim, olhando o indivíduo de forma mais ampla, né? Ainda você entrou no conceito da assistência farmacêutica, né? Ainda sobre a assistência farmacêutica, ela pode ser definida como um conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Tanto individual como coletiva, né? Tendo o medicamento como um insumo principal, visando sempre o acesso, né? E aqui uma coisa muito importante, inclusive que está alinhado a tudo que a gente está vivendo aqui, como o paciente no centro, enfim. A assistência farmacêutica não é centrada no produto, né? O foco é o paciente que faz uso do medicamento. Então veja que o centro das nossas estratégicas de assistência farmacêutica não está na lista, não está nas moléculas, no princípio ativo, nas classes terapêuticas, na epidemiologia, enfim, é no paciente, né? E até surgiu mais recentemente aqui no Brasil, e alguns grandes varejistas já adotam um conceito de farmácia clínica, né? E lá se prevê educação, se prevê exames rápidos, né? Se prevê orientações sobre o uso do medicamento, né? Questionamentos para o usuário, para entender como melhorar a qualidade de vida, né? Enfim, a gente, por princípio, a gente tenta buscar uma visão mais integral, né? Para garantir essa integralidade do cuidado e resolutividade das ações, né? Claro, naturalmente, ela está muito associada à atenção básica. Atenção primária no resto do mundo, como aqui no Brasil a gente chama de atenção básica, que serve para organizar a rede de atenção em saúde, coordenando o cuidado, né? Então, note que a assistência farmacêutica tem que conversar muito com a atenção básica, seja ela feita em serviço próprio, seja ela feita por telemedicina, ou seja, existe uma troca muito grande de dados riquíssimos, informações riquíssimas aqui, né? Imagine, por exemplo, não só antes como depois, mas um atendimento em pronto-socorro, né, relativo a uma fratura, ou seja, um evento agudo, né? Sim. Após a intervenção, esse paciente naturalmente segue com a recuperação, já não mais dentro de um hospital, né? E envolve fisioterapia e também medicamentos, né? Então, essa troca tenta desfragmentar e organizar as ações e serviços de saúde como um todo, né? Leopoldo, brilhante, né, a sua explanação sobre o tema. E tem uma pergunta, vamos lá, que eu acho que acaba coincidindo com o que você estava falando aí, olha lá.
Ele diz, o Álvaro de Mesquita, ele diz, nos pacientes com depressão e ansiedade, percebemos que o abandono do tratamento medicamentoso traz piora no autocuidado e abandono dos outros tratamentos. Procede? Você tem dados sobre isso? Com você, Leopoldo. Sim, a gente, o Álvaro, a gente nunca viu, pelo menos, tanta conscientização em relação à saúde mental, né? Eu acho que esse é, digamos, talvez um dos legados positivos da pandemia, que até provocou até um empoderamento, até dos RHs das empresas, né? Até saúde virou um tema estratégico, né? E se destacou em todo esse processo a saúde mental, né? A gente, muitas vezes, para atender quando a gente observa uma massa, uma população, onde a incidência está descasada do que era esperado, a gente dado muitas vezes ao orçamento limitado, muitas vezes que as empresas têm para investir, né, e a gente sabe que investimento em saúde mental retorna muito rápido para a empresa, né, com produtividade, com a questão do absenteísmo, presenteísmo, mas a gente costuma, por exemplo, dar acesso a medicamentos do sistema nervoso central sem custo para o paciente, como um incentivo à adesão aos programas da empresa. Isso porque a gente sempre teve muitos programas de gerenciamento de crônicos ou de cuidados especiais, mas sempre convivemos com uma baixa adesão a esses programas. Então, o impacto sempre é limitado por uma questão de adesão ao programa. Na saúde mental também tinha até uma questão mais cultural das pessoas não revelarem, das pessoas não se abrirem, né? Questões como burnout, questões como dificuldades de sono, enfim, muitas vezes era entendida como uma fragilidade, enfim. Mas eu acho que isso desmoronou, né? Isso o bem, eu acho que de toda a sociedade, né? E a gente tem iniciado muitos projetos recentes com foco na saúde mental. A gente ainda não tem materializado os dados, porque muitas vezes os projetos que a gente inicia, nós somos provedores de dados, né? Então, muitas vezes eu entrego em tempo real dados do comportamento no consumo de medicamentos, mas quem acaba utilizando esses dados, claro, a gente faz curadoria e faz o acompanhamento, mas é o próprio RH, muitas vezes auxiliado por um gestor de benefício, uma corretora, é a operadora, ou seja, o poder dos dados, né, da assistência farmacêutica, ele é muito potencializado quando você associa esses dados a outros dados, né, da empresa, como contas médicas, atestado, saúde ocupacional, enfim, tem questionários, tem outras formas de captura de dados e outras fontes, e quando você consegue juntar, você amplia o poder disso. E muitas vezes, quando a gente vai avaliar o efeito, o resultado, existem medidas percentuais, naturalmente, mas quando a gente tenta mensurar, é difícil. Por exemplo, quando você mensura o aumento da produtividade. É difícil quando você mensura a redução do custo com o plano de saúde, porque existe nesse meio um conjunto de variáveis interferentes que você não consegue isolar todas para associar aquela medida ao resultado. Então, ainda é uma conta complexa, né? Mas ainda bem que ninguém duvida do impacto, né? E cada vez mais a gente está conseguindo chegar perto da mensuração do impacto, né? Ainda não tenho dados aqui de cabeça, mas, se possível, me chama no LinkedIn ou nos contatos aqui que a gente pode explorar alguns cases juntos. Isso mesmo, Leopoldo. Leopoldo, só voltando um pouquinho, quando você iniciou a live, você falou de dados que realmente chamaram muita atenção, principalmente com o diabético, o hipertenso, a pessoa com colesterol alto. E esses dados, eles na saúde, eles podem contribuir também. E eu queria que você falasse não só
E você trouxe muitos números, né? Mas assim, como que tá concatenando esses dados para que eles possam realmente fazer com que a gente fale, ó, tem dado aqui, gente, já comprovado, a gente precisa fazer alguma coisa. Ou seja, esses dados estão pedindo um refletor enorme para isso. Pois não. Primeiro, eu acho que é importante um conceito sobre os dados, né? Dados não fazem perguntas, muito menos resolvem problemas, né? Sempre há algo a fazer, né? Sempre há uma intervenção, sempre há uma interpretação, sempre há as perguntas que precisam ser feitas, muitas vezes são mais importantes do que os dados disponíveis, né? A gente sofre o que a gente chama de infoxication, né? Ou seja, uma síndrome de a gente começa a ficar estressado por não conseguir absorver todas as informações, todos os dados, né? Existe uma capacidade humana de consumo, né? E um mar de Big Data. Né? E o grande desafio é transformar esse Big Data em Small Data, né? No fundo, a dado não tem utilidade nenhuma se não se transformar numa ação, numa intervenção. Né? Aqui na saúde, né, a gente, Big Data é provavelmente um dos tópicos mais quentes, né? E é um desafio, né, coletar dados estruturados ou não. Né? A gente tem, por exemplo, dados de contas médicas, dados de liberação de autorização, dados de atestado, dados de prescrição. Muitas vezes esses dados são campos estruturados, às vezes desestruturados, mas o que fazer com tudo isso? Né? Para que eu coleto um dado se eu não vou usar? Qual é a utilização prática que eu preciso daquele dado? Né? Quais são as correlações que eu preciso estudar? Quando a gente vê aí cases fora da saúde, né? Assim, a Amazon faz isso no e-commerce, por exemplo, né? Eles usam dados para atrair, para engajar, para orientar os consumidores na sua jornada de compra. Nada é diferente do que a nossa necessidade de atrair, de engajar e de orientar os usuários, pacientes em sua jornada. Né? Agora, dados demais afogam as pessoas. Né? Dados úteis são quando conseguimos sempre transformá-los em ação, numa intervenção assistencial, né? Ou até mesmo uma simples orientação, mas aquele dado foi útil. Né? Porque se a gente não retribui ao paciente os benefícios do compartilhamento de dados, a coleta não está cumprindo o seu propósito. Né? Então, Perfeito. sim, temos que Sim. sempre nos questionar do para quê. Né? Não adianta ter incríveis dashboards, né? Enfim, bonitos, coloridos, né? Sem utilidade prática. Né? Utilidade prática para quem? Para as equipes de cuidado. Né? E tudo isso vira uma distração. A gente tem escutado também muito, viu, Mara, sobre a LGPD. Né? E Sim. muitas vezes as pessoas se paralisam. Né? A LGPD ela veio para permitir com que a interoperabilidade que a gente ouve há muitos anos na saúde, ou compartilhamento de informações, né, ocorra de forma segura, né, e com consentimento do paciente. A lei é muito importante para que o setor de saúde lide com dados sensíveis com muita segurança, né? E com controles rigorosos. Né? E todo esse rigor, no entanto, não deve atrapalhar. Né? Pelo contrário, ele permite com que as instituições de saúde consigam desfragmentar o cuidado e garantir uma experiência mais engajante e com maior valor entregue ao beneficiário. Perfeito, Leopoldo. Eu acho que você fez assim uma exemplificação assim muito real. Realmente, tem os dados e não se faz nada, não adianta nem contratar estudos de pesquisa para, enfim, dados
precisam não só chamar a atenção, mas também provocar uma ação. Eu queria mudar aqui um pouquinho, sair um pouquinho dos dados, mas eu queria que você falasse para a gente, explicasse, né, o que é assistência farmacêutica, porque muita gente acaba se confundindo, e eu queria que você desse aí a sua explicação, deixasse mais claro para a gente. É, eu falei há pouco sobre na questão do antes do medicamento e depois do medicamento, né? Ou seja, e tudo que estava envolvido, né? Quando a gente olha o medicamento, né? Ele sempre é parte importante da cura e do controle de doenças, né? E os gestores de saúde, eles não podem mais manter esse gap nas suas estratégias assistenciais, né? A assistência farmacêutica, ela ajuda a traduzir comportamentos da população e acabam sugerindo uma estratégia, né, baseada em todo o controle, acompanhamento e orientação, essas interações que ocorrem na assistência farmacêutica, todas essas informações tecem uma estratégia com foco em melhorar a qualidade de vida da população assistida, né? Daqui a um tempo, viu, Mara, e a gente está presenciando uma transformação muito bonita, né, que aconteceu nos últimos 2 anos, que a gente acabou desenvolvendo bastante projetos com operadoras de saúde, que de forma muito madura começou a enxergar o quanto estratégico, né, era a assistência farmacêutica no seu modelo essencial. Então, daqui a algum tempo, comprar um plano de saúde sem remédio será como comprar um celular sem câmera, né? Ou um seguro automóvel sem guincho, né? É difícil imaginar, mas só para contextualizar, as empresas de assistência farmacêutica e gestão de medicamentos, elas nasceram em 1999. Não por coincidência, no ano de constituição da Agência Nacional de Saúde. Porque se imaginou que no Brasil aconteceria o que estava acontecendo em economias do tamanho da do Brasil, mundo afora, né? Na Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, em que medicamento era indissociado de uma proposta de plano de saúde, né? Só que a gente acaba vivendo no Brasil, convivendo com essa jabuticaba, né? Por isso que tem tanta farmácia de rua, né? Os planos de saúde acabaram muito distantes da assistência farmacêutica e o brasileiro acostumou a tirar dinheiro do bolso para comprar remédio, mesmo pagando caro por um plano de saúde, né? Realmente, essa aí é a nossa realidade e fala, tem prazo para isso ser implementado, Leopoldo? Dá essa notícia boa aí pra gente. Já está no mercado. Chama aqui no Olha LinkedIn aí, que gente. eu mostro o case, os Pronto. cases, né? E você sabe, viu, Mara, Tá? que só concluindo sobre o aspecto Sim? de assistência farmacêutica, se me permite, a assistência farmacêutica, antes de ser um benefício do indivíduo, um instrumento de gestão, tá? É um instrumento de estratificação de risco e um gatilho para ações, né? Muitas vezes fomos confundidos com empresa de desconto. Não somos empresa de desconto, somos empresa de acesso, de coordenação de cuidado e de gestão de saúde populacional, né? E até, muitas vezes, a gente trabalha com capitation, né? Aliando os interesses na cadeia e trazendo para cá o compromisso com o desfecho. Porque se um paciente agrava com medicamento que o custo é meu, talvez ele migre para um medicamento mais caro, né? Então, eu vou garantir que ele esteja aderente às linhas de cuidado e o risco do consumo do medicamento é todo meu. A gente tem um papel muito importante no enriquecimento dos dados, né? Para que serve isso, né? Quando uma operadora, uma corretora, uma gestora de benefício começa a construir algoritmos para apoiar as equipes de gestão de saúde populacional, alguns dados que são originários de PBM são muito importantes, né? Por exemplo, a miligramagem, a dosagem da medicação, a classe terapêutica, a subclasse terapêutica, o princípio ativo,
qual a doença associada àquela molécula, né? Qual o tempo de tratamento, né? Perceba que são informações que passam a ter acesso em tempo real. Muitas vezes o beneficiário ainda nem pagou pelo remédio, a operadora já tem a informação de que qual medicamento está na mão dele, porque ele bipou, né, no balcão da farmácia, né? E, claro, com toda a segurança, com todo o rigor, com toda e com aceite do beneficiário para esse compartilhamento de informação, né? A gente, ao estratificar o risco, o medicamento começa a ser um sensor para identificar situações de risco, né? Então, por exemplo, se um paciente está tomando a medicação e muda de miligramagem, significa que isso pode ser uma proxy de estágio de doença, né? Se o paciente está tomando o medicamento continuamente e por algum motivo para de comprar o remédio, isso acende uma luz vermelha, né? Se eu tenho uma prescrição, e aí note que dado de prescrição, dados de medicamento junto, até a não informação, né, da ciência farmacêutica é uma informação relevante. Então, se ele tem uma prescrição que ele não retirou essa prescrição, também acende uma luz vermelha, né? Mudanças na prescrição. Então, perceba que, em primeiro lugar, antes de ser um benefício muito bem percebido pela população como um todo, até porque a conta do remédio, muitas vezes, inibe a adesão e a persistência ao tratamento, nós somos um grande instrumento de gestão de saúde populacional, né? Perfeito. Leopoldo, a gente está chegando ao fim, né, do nosso encontro aqui, passa rápido, né? E aí eu acredito que você tenha muita coisa para falar. Tem uma pergunta aqui que é do Admirável Canal Novo. Leopoldo, com a assistência farmacêutica e a gestão de medicamentos, você acredita que a automedicação tende a diminuir? Eu queria que você respondesse rapidinho para a gente essa pergunta. É uma questão muito comportamental, muito cultural até. É comum, por exemplo, no varejo farmacêutico, você muitas vezes comprar sem uma prescrição, né? A gente tem no Brasil um acesso ao varejo em dois extremos, né? Muitas vezes eu tenho muitas pessoas que não conseguem acesso ao medicamento e gente que acessam medicamentos demais, se automedicam, enfim. E isso sempre é muito perigoso, né, para o sistema, porque sem o apoio dos profissionais de saúde, né, muitas vezes a gente cai em muitas armadilhas e isso acaba gerando desdobramentos que, por exemplo, as pessoas começam a tomar de forma deliberada um medicamento para sono. Daqui a pouco, esse medicamento já não faz mais o efeito, ele começa a aumentar a dose. E isso vai criando complicações. E aí, quando você entende essa pessoa que está dormindo mal e que está recorrendo a doses até próximas da toxicidade para dormir, você vê que é uma pessoa obesa, é uma pessoa sedentária, é uma pessoa que não controla a alimentação, ou seja, a gente não está indo Então, perceba que a gente só vai mudar culturalmente ou comportamentos, e veja bem, dado sistema, enfim, nada isoladamente é poderoso para mudar hábito, né? Existe uma estratégia muito complexa para mudar hábito, que é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? Com certeza. Fazer com que a pessoa pare com um comportamento indevido, né? Oriente, por exemplo, se a pessoa se sentir segura em conversar com a equipe de cuidado para orientar até para o uso de medicamentos isentos de prescrição. Então, essa proximidade que é mais uma questão humana, sabe? É mais uma questão não é uma questão de acesso ao medicamento, não é mais uma questão de tecnologia, de sistema, não, é uma questão de relação, né? De confiança. Tem uma pergunta aqui, eu vou pedir também para não deixar, achei muito importante, é a Kerley Alexandre. Ela diz: Leopoldo, na gestão de saúde populacional fica mais econômico investir no medicamento comparado ao risco de sinistralidade?
A gente tem métricas que cada dólar investido em medicamento retorna 7 no assistencial, né? Agora, é importante que esse conceito de sinistralidade, ele muitas vezes ele é mal interpretado, porque a sinistralidade está ruim não necessariamente é em função dos custos, pode ser em função do preço, pode estar mal precificado, né? Uhum. Então, a gente sempre fala que o investimento em medicamento retorna no custo assistencial. E como ele retorna? Eu acho que eu tenho um minutinho aqui, talvez, para mostrar um pouco na prática tudo isso, né? Uhum. Por exemplo, eu posso ter um programa de uso agudo, né? Onde eu dou acesso a antibiótico, anti-infeccioso, medicamento para dor. E essa aplicação de uso agudo, eu impacto determinado grupo de pessoas, né? Eu não preciso também, quando penso assistência, gestão populacional, necessariamente eu já faço essa estratificação e olho de forma específica para cada cluster, né? Para cada grupo de risco. Então, eu olho para crônicos, por exemplo, gestão de casos, grandes utilizadores do plano de saúde. A gente comentou um pouco atrás sobre saúde mental, né? A gente pode olhar com um olhar muito especializado para o diabético, né? Acompanhando a monitorização da diabetes, os controles de glicemia, juntar com serviços especializados em nutrição, enfermagem para insulina, enfim. A gente pode, por exemplo, diminuir os índices de rehospitalização. Então, muitas vezes a pessoa tem alta e não segue adequadamente tudo que foi prescrito, né? E aí a gente atuando, a gente começa a impactar esse público, né? O público sênior, por exemplo, que muitas Sim. vezes eles são polifarmácia, né? Ou seja, às vezes ele toma 5, 6 medicamentos ao mesmo tempo, e a Verdade. gente começa a fazer projetos de unitização de medicamentos em sachês, né? Para evitar com que ele se perca no controle, né? Home care, né? Obesidade, DPOC. A gente atende também o rol de medicamentos oncológicos, e aí é uma guerra, porque não é olhar preço, é olhar todos esses serviços e essa integração, olhar a assistência farmacêutica como um todo, né? O E a benefício grande todo, né? doenças cardiovasculares, né? Enfim, tem operações que acabam usando a assistência farmacêutica para estimular o uso dos serviços próprios, porta de entrada, né? Por meio da isenção do custo do remédio, né? Empresas, eu vejo hoje estimulando o uso da telemedicina, dizendo, olha, uma prescrição da telemedicina, você recebe o medicamento em casa, né? Isso atrai e faz com que as pessoas, e a gente já sabe, até por outras lives aqui da ZAP, o quanto que a telemedicina pode contribuir para tudo isso, né? Enfim, acho que a gente tem aí um grande campo atrofiado ainda no Brasil, de farmacoeconomia, de farmacoepidemiologia, de farmacovigilância, né? De farmácia clínica, né? Mas estamos no caminho certo. Leopoldo, a gente chegou, né, ao fim aqui da nossa live. Eu quero agradecer em nome da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, a sua presença aqui, o seu tempo, o seu conhecimento, que assim é imprescindível, é sempre muito rico. Muito obrigada, Leopoldo, por você participar com a gente aqui mais uma vez. Muito agradecido. Muito obrigado, Mara. Obrigado a todos. Estou à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez, Leopoldo. Obrigada a todos. Agradeço a nossa audiência, sempre muito especial. E sigam as nossas redes, as apps, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima live.